Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 20 de maio, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, a Anthropic ganha um gênio enquanto a OpenAI ganha um país. Em mundo, a OMS está profundamente preocupada com a epidemia de ebola. Já no Brasil, Flávio Bolsonaro diz que visitou Vorcaro em sua casa após prisão. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, hoje a gente tem um resumo bem claro do momento da inteligência artificial. A Anthropic ganhou um gênio para sua equipe, enquanto a OpenAI ganhou um país inteiro como cliente. O clima é de altos e baixos mesmo, Branco. Passado o julgamento contra Elon Musk, a OpenAI continua no centro da disputa, só que com turbulências e conquistas quase ao mesmo tempo. Começando pela má notícia, Andrej Karpathy, cofundador da OpenAI e ex-chefe de IA da Tesla, anunciou ontem que está se juntando à Anthropic, criadora do Claude e principal rival da dona do ChatGPT. E o peso disso é enorme. Na OpenAI, o Karpathy ajudou a desenvolver os primeiros modelos da empresa. Na Tesla, ele comandou o sistema de direção Autopilot e, mais recentemente, ganhou destaque com cursos online de IA. Para ter uma ideia do tamanho dessa contratação, a Axios descreveu ele como figura rara no setor, com credibilidade ao mesmo tempo em pesquisa, indústria e educação. Isso tudo importa porque a corrida da IA está dependendo cada vez mais de um grupo pequeno de pesquisadores, como o próprio Karpathy, que realmente conseguem empurrar o setor para frente. E nessa disputa, a sensação é que a Anthropic pode estar levando a melhor na briga por talentos. Agora, olhando para a notícia positiva para a OpenAI, a empresa fechou um acordo com o governo de Malta para oferecer o ChatGPT Plus de graça para toda a população. Essa versão custa $20 por mês e dá acesso aos modelos mais avançados e a recursos como geração de imagens e análise de dados. Só que para garantir esse acesso tem uma condição. Os malteses vão precisar concluir um curso sobre o que é a IA, o que ela pode e o que não pode fazer e como usar tudo isso de forma responsável. E no quadro geral, essa parceria entra dentro do OpenAI for Countries, uma iniciativa que ajuda governos a integrar a IA nos seus sistemas educacionais. A ideia é transformar o ChatGPT em infraestrutura pública e formar gerações que tenham a IA como ferramenta padrão. E de quebra, a OpenAI também ganha escala e dados para aprimorar os próprios modelos. Ou seja, de um lado perde um nome de peso para o principal rival, mas do outro coloca o produto na mão de um país inteiro. E com esse bloco de empresas fechado, a gente troca o assunto agora e bora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, a Organização Mundial da Saúde disse estar profundamente preocupada com a velocidade e a escala de um novo surto de ebola. O foco da doença começou na República Democrática do Congo e já chegou à Uganda. E os números já assustam, pessoal. Até ontem eram mais de 510 casos suspeitos e mais de 130 mortes. Isso representa um salto grande em relação aos cerca de 300 casos suspeitos divulgados no dia anterior. Pois é, e um outro ponto que levou o tom do alerta foi o fato de um médico norte-americano na África testar positivo. E aí entrou política no meio. Donald Trump disse estar preocupado e os Estados Unidos já iniciaram medidas de controle sanitário, incluindo monitoramento de viajantes. Indo no detalhe, a OMS apontou os principais pontos de preocupação, que são casos surgindo em áreas urbanas, a morte de profissionais de saúde, a circulação intensa de pessoas e a falta de vacinas aprovadas contra a variante identificada nesse surto, que não era registrada há 14 anos. E tem um contexto
contexto antes desse novo surto. No sábado, dia 16, a OMS já tinha declarado a situação como emergência de saúde pública internacional. E isso é algo raro, foi só a 9ª vez na história que o órgão acionou esse mecanismo de urgência. Para ter uma referência, entre as emergências anteriores estão Covid, gripe suína H1N1 e Zika vírus. Só que mesmo assim a OMS reforça que o surto atual ainda não atende aos critérios de uma pandemia. Entendendo como isso começou, segundo o que foi divulgado, o vírus circulou por semanas sem ser identificado. A primeira morte ligada ao surto ocorreu em 24 de abril, mas a confirmação oficial só veio em 14 de maio. A suspeita é que a transmissão tenha começado a partir de animais, especialmente morcegos. E para lembrar rapidinho aqui, o ebola é uma doença grave com taxa de mortalidade em torno de 50%. A transmissão acontece pelo contato com fluidos corporais e também por objetos contaminados. O mundo volta a ligar o sinal de alerta com um surto que cresce rápido, já cruza fronteiras e ainda tem desafios importantes. Mas com esse panorama internacional completo, a gente agora vira a chave para o noticiário aqui do Brasil. Começando o Bloco de Brasil, mais um novo capítulo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Flávio confirmou ontem que se encontrou com Daniel Worcar, o dono do Banco Master, no fim do ano passado, quando o banqueiro cumpria prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. E esse encontro aconteceu na casa de Worcar, em São Paulo. Segundo ele, a justificativa foi que a reunião serviria para encerrar a discussão sobre o financiamento de Dark Horse, a cinebiografia sobre Jair Bolsonaro que deve ser lançado em setembro. No discurso, Flávio ainda disse que pediu à produtora uma prestação de contas e afirmou que quando der resultado, o valor financiado pelo Worcar vai ser destacado e ficará à disposição das autoridades. Agora, olhando para o quadro geral, essa declaração veio depois de uma reunião de Flávio com a bancada do PL, em meio à pressão de aliados por explicações sobre a relação dele com o banqueiro. Nos bastidores, integrantes do partido dizem que os fatos estão surgindo a conta-gotas, o que só amplia todo esse clima de incerteza. Vale lembrar que a primeira revelação disso tudo veio do site Intercept, que mostrou que Flávio teria negociado 134 milhões de reais com Worcar. E no meio de tudo isso, também ontem saiu um novo levantamento da Atlas Intel, e ele mostrou vantagem de Lula em um eventual segundo turno com 48,9% contra 41,8% de Flávio. Ao mesmo tempo, a rejeição de Flávio chegou a 52%, acima dos 50,6% registrados por Lula. E para fechar, depois da divulgação, a pré-campanha de Flávio acionou o TSE para tentar suspender a pesquisa, alegando que a metodologia induzia gravemente uma percepção negativa sobre o senador. Mas com a nossa sessão Brasil fechada, bora agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Por lá, as taxas dos títulos do Tesouro Americano de 30 anos chegaram a 5,19%, o maior nível em 19 anos. De forma geral, o que vem acontecendo é que os investidores esperam juros mais elevados para conter o temor de uma volta da inflação com a alta do petróleo. E quando isso acontece, né, Andrezinho, geralmente a renda variável sofre, já que a renda fixa, na teoria, fica mais atrativa. E foi exatamente isso que aconteceu nessa terça-feira. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,67%, enquanto o Nasdaq recuou 0,84%. No Brasil também não foi diferente. A aversão ao risco somada ao ambiente político penalizou o índice. O Ibovespa fechou em queda de 1,52% aos 174.279 pontos. Agora, o índice acumula queda de 6,96% em maio. No mercado acionário, a B3 recuou 4,96% após anunciar Christian Egan como novo CEO da companhia. Egan substituirá Gilson Finkelstein, que anunciou em março sua saída para assumir a presidência executiva do Santander Brasil. No campo macroeconômico, durante uma audiência pública no Senado, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a afirmar que a liquidação do Banco Master não oferecia risco ao sistema financeiro. Segundo ele, a instituição era pequena demais para
causar um problema maior. E sobre as reuniões com o Daniel Vorcaro, Galípolo afirmou que os encontros eram naturais, diante dos indícios de irregularidades envolvendo a instituição. Para fechar, o dólar subiu 0,85% e encerrou o dia cotado a R$ 5,04. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!